Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem bíblica para o nosso devocional, que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 21, versículo de número 18 até o versículo de número 22. Diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira cegou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo quando pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Olha, nós estamos falando aqui sobre a questão da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos conseguir nada de Deus se nós não tivermos fé. E a primeira coisa, o primeiro desafio que nós temos na nossa fé é crer que Deus existe. Porque tem pessoas que têm essa dificuldade de crer que Deus existe. Isso até pessoas que têm religião. Algumas pessoas estão dentro das igrejas e, na verdade, elas têm questões com as promessas que são básicas e fundamentais das Escrituras, como a existência de Deus, como o perdão do pecado, como a operação de milagres, o arrebatamento da igreja. Tem muita gente que não acredita nem na salvação. A igreja é um lugar de conforto, um lugar de tranquilidade, mas eles não creem realmente em toda essa proposta que a Bíblia tem de salvação. Jesus ele traz um desafio quando ele efetua um milagre. Ele usa essa expressão algumas vezes em momentos diferentes. Um dia um rapaz levaram um rapaz a Jesus, aos discípulos de Jesus. Ele estava no Monte da Transfiguração. Quando aquele rapaz chegou lá, eles debateram, porque ele era endemoniado, debateram muito com aquele demônio e não conseguiram a libertação deles. Aí, quando Jesus chega, eles perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus expulsou o demônio e eles fazem a pergunta assim: olha, por causa da pequenez da vossa fé. E ele fala assim: olha, até quando eu vou suportar vocês, geração incrédula? Na verdade, Jesus estava enfrentando no princípio do seu ministério uma geração que estava vendo as coisas todas de uma forma diferente, porque nunca tinham visto abrir os olhos nos cegos. Eles nunca tinham visto um paralítico andar, um leproso ser curado. Aqueles sinais, aqueles milagres eram completamente extraordinários aos olhos deles. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, eles queriam tão simplesmente explicar os milagres e provar que os milagres de Jesus não eram milagres, que aquilo não estava acontecendo de forma sobrenatural, que aquilo era charlatanismo. E quantas pessoas hoje, irmão, depois de tantos anos, agem e procedem da mesma forma? Tentam explicar o milagre, tentando provar que um milagre não é milagre, que uma cura divina não é cura divina, e tentando criar provas para destruir a fé de alguém, a fé das pessoas. E geralmente nós vamos entrar nesse desafio do que Jesus falou. Ele usou duas palavras que são fundamentais na nossa vida para que nós possamos alcançar os milagres de Deus na nossa vida, que nós possamos mover no sobrenatural. Ele fala assim: olha, se vocês tiverem fé e não duvidarem, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se ao monte vocês derem ordens para ser arrancado num lugar e ser lançado no outro, ele vai ter que obedecer vocês. São duas etapas que são exigidas da nossa fé para que nós possamos desfrutar um milagre. Nem todos os milagres eles acontecem instantaneamente. Nem todas as respostas de oração elas são instantâneas. Existem respostas que elas vão acontecer ao longo da nossa vida, ao longo do tempo. Existem coisas que nós cremos e que nós buscamos de Deus, que elas vão acontecer, mas elas não vão acontecer de forma instantânea. E às vezes esse é um dos grandes desafios que nós temos. Nós temos uma nuvem de testemunhas que tentam explicar milagres e tentam convencer você que milagres não existem. O mais desafiador dos milagres é a cura divina, porque nós temos linhas de teologia que trabalham, que ostentam que não existe mais a manifestação desses milagres, como existiu na igreja primitiva, que pessoas não são usadas por Deus, não são separadas por Deus para que os milagres aconteçam. Mas se lembre
Que Jesus falou assim, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês não só farão o que foi feito a figueira, mas farão os montes se moverem do lugar. E essa palavra não pode ter passado, ela não pode ter sido anulada, esquecida pelo tempo. Depois desses mais de 2000 anos que nós estamos aqui, isso deveria ter crescido e não diminuído. Mas o problema é a dúvida. O problema é que as pessoas elas preferem plantar a dúvida no coração das pessoas do que propriamente a fé. Parece que duvidar é mais fácil do que crer. Parece que duvidar dá menos responsabilidade do que crer. Porque quando eu creio, as pessoas cobram alguma coisa de mim. Quando eu duvido, eu estou tranquilo que ninguém vai me cobrar nada. Só que eu tenho um problema no reino e na vida espiritual. Olha bem o que Jesus falou. Se vocês tiverem fé e não duvidar, não somente foi feita a figueira será feita, mas fará coisas maiores do que essas. Preste atenção. Jesus aqui não está falando que você tem que ter uma fé do tamanho do monte para mover um grão de mostarda. Ele está dizendo que você tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para mover o monte. Eu quero te ajudar, levando o entendimento dessa expressão, num ângulo um pouco diferente do tradicional e do normal. Eu quero só te ajudar a entender o seguinte. O que Jesus estava fazendo aqui era valorizando a fé das pessoas. Ele estava fazendo aqui, era algo que nós precisamos entender, que todo o poder está em Deus. Todo o poder está no nome de Jesus. Ele disse, vocês vão expulsar demônio no meu nome, vocês vão curar enfermos no meu nome, vocês vão fazer as coisas acontecerem no meu nome. Então todo o poder está no nome dele. Simples. Você só precisa de um grão de mostarda de fé para você ver as coisas acontecerem. Para você ver o sobrenatural começar a acontecer na tua vida e dentro da tua casa. Olha, o grão de mostarda, como a Bíblia diz, é o menor da semente, mas ela produz uma árvore. Ela se torna uma árvore. Certamente que essa mostarda não é a mostarda, as folhinhas que nós conhecemos nas nossas hortas. Ela deve ser uma árvore diferente, deve ser uma planta diferente da que nós conhecemos na nossa cultura. Olha bem, ele diz o seguinte, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês farão um monte sair do lugar. Deixa eu simplificar para você. Você pode olhar para você e pensar, minha fé é pequena, pastor. Tudo bem, a minha também é. Eu acredito que de todos, que Jesus nunca falou que alguém tivesse uma fé gigantesca como um monte, né? Ele sempre curou as pessoas através da fé delas, mas as demonstrações de fé das pessoas eram mínimas. Era uma palavra, um gesto, uma ação, uma atitude, mas ele pegava aquilo como sendo o suficiente para ele efetuar um milagre. Olha bem, essa fé que você tem, irmão, é capaz de fazer um milagre na tua vida e na tua casa. Essa confiança que você tem em Deus, ela é capaz de mover o sobrenatural. Você precisa acreditar nisso. Só que nós aprendemos a exercitar nossa fé com o tempo. Mas tem pessoas que nem criam raiz, elas nem estabilizam, elas não ficam quietas, elas não ficam no lugar para aprender e para crescer. E eu quero te falar que nós precisamos começar a usar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Quantas vezes você gerou com um filho teu que estava com cólica? Quantas vezes você gerou com alguém da tua família que estava doente? É mais fácil levar para o pastor orar. Você nunca exercitou a tua fé. Você nunca pegou o grão de mostarda de fé que você tem para fazer uma coisa acontecer, o sobrenatural acontecer. E quando você orar, continue crendo, continue acreditando. Porque se vocês tiverem fé e não duvidar, o problema é a dúvida. Você tem uma multidão de pessoas para te colocar dúvida na cabeça. Isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Oração não funciona, oração não vale. Irmão, e se você se alimentar disso, você vai alimentar de dúvida. Do mesmo jeito que a fé é capaz de curar, a dúvida é capaz de adoecer e destruir o efeito da fé. Olha bem, pare e pense nisso. Não fique com a tua vida debaixo de dúvidas. Vi contar uma história engraçada uma vez, que alguém estava perdido no deserto. E lá no deserto acabou o combustível. E aquele homem de Deus, ele resolveu orar. Deus dá solução para tudo, eu vou orar e Deus vai fazer a forma de eu ir embora. E diz que aquele homem, ele começa a orar, e quando ele está orando, diz que o ponteiro do medidor de combustível começou a se mover lentamente, movendo, e ele foi subindo o ponteiro do combustível. Ele para ver aquele ponteiro lá, o tanque estava quase cheio, ele diz assim, não acredito. O ponteiro zerou. Talvez você até creia, mas a dúvida é o teu inimigo. Talvez as pessoas conseguem semear dúvida em você.
Talvez a sua lógica, a sua razão, a sua alta capacidade intelectual seja muito inteligente para crer. Porque a fé, ela não é inteligência. A fé é confiança. E se você confiar em Deus, você pode ter certeza que Ele virá em teu socorro. Mas não deixa a dúvida tomar conta do teu coração. Falei ontem. Cuidado, senão você acumula muito conhecimento, mas não acumula fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigado.